Prezados e queridos irmãos e irmãs, na alegria de podermos estar aqui nesta noite, somos convidados ainda a comemorar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, com esta celebração da Páscoa, ainda vamos durante a semana comemorar a oitava da Páscoa, que recorda para nós cristãos ainda o acontecimento vivo do Cristo ressuscitado em nosso meio. Tudo é vida, tudo é luz, tudo é Páscoa. Tudo é ressurreição. A morte foi sepultada, mas Jesus venceu, ressuscitando e estando vivo e presente em nosso meio. Podemos refletir nestas palavras: a vida venceu a morte. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, porque Jesus, nosso Senhor, ressuscitou. Alegremo-nos e nele exultemos. Ontem, na celebração da Vigília Pascal, nós já cantamos o Aleluia, o Exulta-te diante da força e do poder de Deus sobre as trevas e sobre a morte. Ele já vive em nosso meio. A noite não tem mais poder sobre ele. E a primeira grande visão e evidência que nós temos da ressurreição de Cristo é que o túmulo está vazio. Ele não está mais lá. Ele voltou para o Pai. Este acontecimento para nós tem, sobretudo, algo muito especial, quando de fato nós refletimos: se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo é novo, diz 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. As coisas antigas se passaram. Jesus ressuscitado, Ele estabelece conosco uma aliança de amor, quando de fato Ele rompeu as barreiras da sepultura e com a força e o poder do Espírito Santo, aquela enorme pedra que estava sobre a sepultura fora rolado de cima do túmulo. Tudo isso foi uma prova concreta e uma evidência silenciosa que, diante das curiosidades de alguns apóstolos, Jesus chegou em nosso meio com uma grande luz verdadeira a iluminar nossos povos. A aurora é sinal de que o sol vai nascer. Jesus é o sol da justiça. Nada mais vai amedrontar a nossa vida e nada mais vai escurecer nossa visão da incerteza da ressurreição, porque Ele se faz presente em nosso meio como ressuscitado. O Filho de Deus foi ressuscitado dos mortos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, e quando nossos olhos não enxergam o mistério da ressurreição de Cristo, o colírio da fé, a oração, a meditação da palavra de Deus, a Eucaristia, nos ajuda a tirar toda a cegueira que se encontra diante de nós. Isto é, no lusco-fusco da nossa vida, Deus é maior do que as trevas, Deus é maior do que a morte. A luz resplandeceu
em nosso meio. E nesta noite de Páscoa, nós podemos dizer que nos 40 dias do tempo da Quaresma e também na Semana Santa, nós realizamos esta passagem do antigo para o novo, isto é, do antigo povo de Israel que vivia na escravidão para uma realidade nova no Antigo Testamento, com a presença do Cristo ressuscitado. Esta visão nós temos e queremos pedir nesta noite que nós sejamos testemunhas do ressuscitado, que nós não ficamos mais na cegueira daquilo que nos impede de se aproximar perto de Deus, mas que a gente possa, com o clarão da luz do Círio Pascal, compreender que não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais trevas, porque Cristo já se faz presente em nosso meio, com a luz representada no Círio Pascal. E diante disso, é claro, como Maria Madalena, nós temos que caminhar quando ainda o sol nem nasceu. Ela caminhou, ela enfrentou a noite escura e chegou até o túmulo e percebeu que algo diferente estava acontecendo. Voltou naquela madrugada e diante de Pedro e outros apóstolos, ela disse: Jesus não está no túmulo, Ele ressuscitou. E a presença das mulheres foi tão grandiosa diante da ressurreição, porque foi justamente elas que confirmaram que Jesus não estava mais no sepulcro, mas que alguma coisa diferente havia acontecido. E ele e ela saiu e disse: Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E encontramos então na primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, porque agora, até o dia de Pentecostes, a primeira leitura sempre é tirada do Atos dos Apóstolos, que fala da visão da ressurreição, mas fala também da presença dos apóstolos diante do ressuscitado, falando das primeiras comunidades que fizeram a experiência do ressuscitado e nos grupos realizaram encontros de reflexão, se reuniram nas casas para dizer que esta boa notícia da presença do ressuscitado não nos faz cristãos de pés colados no chão, mas nos faz cristãos ativos e verdadeiros, que coloca a pé da estrada, que entra de casa em casa e começa aí a proclamar a grandiosidade da figura do ressuscitado, meditando a palavra e praticando as obras da caridade, e mais do que isso, sendo misericordiosos, porque eles alcançarão diante do mundo a misericórdia do Senhor nosso Deus. Temos então nesta primeira leitura o testemunho de Pedro, e ele expõe ali o essencial da fé, batiza Cornélio e toda a sua família. E Cornélio foi o primeiro homem pagão que foi readmitido ao cristianismo, e foi uma grande festa. E nós sabemos que a presença do ressuscitado em nossa vida sempre é uma grande festa, e quem se apresenta diante do ressuscitado leva também os outros a viverem esta proximidade com nosso Senhor Jesus Cristo, como de fato Pedro aproximou Jesus de Cornélio, da sua família, batizou, ele foi readmitido no cristianismo. Este deve ser o papel de cada um de nós. E Pedro fala também, nessa primeira leitura, dos momentos principais da vida de Jesus. Ele foi ungido
com o poder do Espírito Santo de Deus e passou pelo mundo curando as enfermidades e fazendo o bem. Então, cada unção que nós recebemos é sem dúvida um convite para a gente passar pelo mundo fazendo o bem, curando os corações atritos, mas também curando as enfermidades. E tudo isso é grandioso para nós, grandioso porque a figura de Jesus ungido, tornou ele missionário do Pai. Ontem à noite nós batizamos aqui no santuário 19, a grande maioria deles eram todos jovens, alguns casados já, foram readmitidos ao sacramento do batismo, a uma vida mais fervorosa na igreja. E nós, como cristãos, devemos ser fervorosos na igreja, como foi as santas mulheres que confirmaram a ressurreição de Cristo, mas como foi também a figura verdadeira de alguns apóstolos que se aproximaram, se alegraram com a figura do ressuscitado no meio do mundo. E depois nós temos na segunda leitura da carta de São Paulo, temos o testemunho de Paulo, quando diz que o batismo nos introduz na comunhão com o Cristo ressuscitado, lembrando sobretudo da coerência com a nossa vida de fé com Jesus ressuscitado. E Paulo lembra então da ressurreição com essas palavras tão bonitas: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto. Aqui na segunda leitura é muito bem claro, quando diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, se ressuscitasses com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. E mais do que isso, nós como cristão batizado, que contemplamos a visão do ressuscitado, devemos ao mesmo tempo aspirar às coisas celestes e não às coisas da terra. Buscai as coisas do céu. Isso deve ser a função, a alegria de todos nós que fomos readmitidos na graça e na figura do ressuscitado diante do mundo. Depois nós temos a leitura do Santo Evangelho de São João, falando que a ressurreição é o ápice, isto é, o ponto mais alto da nossa fé, fundamento inabalável da nossa redenção. E temos aqui a garantia, sobretudo, da plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez dom e serviço para todo o povo, nos readmitiu na sua graça, apresentou que através da ressurreição nós não nos tornamos mais cegos, mas sempre nos tornamos cristãos que está com os pés na estrada para anunciar esta boa notícia até os confins da terra, contando, claro, sempre com a presença verdadeira do Espírito Santo que habita em cada um de nós e não nos deixa sozinhos nesta grande missão. Confirma ainda o Evangelho que aquele que passou fazendo bem alcança verdadeiramente a vida. Não procureis entre os mortos aquilo que está vivo. Vamos fazer desta semana, oitava da Páscoa, não procure entre os mortos aquele que está vivo, que está em você, na sua casa, no seu lar, com a tua família. Ele está vivo lá e quer ocupar um espaço grandioso para você viver essa dimensão do amor de Deus em sua vida. No Evangelho temos ainda a grande experiência aqui da fé dos que estão iniciando o caminho para o reino de Deus. Veja aqui a figura de Pedro no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Não acreditou que a vida nova passasse pela humilhação da cruz. Se ele é filho de Deus, Pedro deve ter lembrado por que ele tem que passar pela humilhação da cruz, por que tem que ser pregado na cruz, por que tem que ser coroado de espinhos,
por que ele tem que ser açoitado se ele é filho de Deus? E nós sabemos que a salvação de cada um de nós, ela passa sempre pela cruz. E se a gente não carregar a cruz como Jesus, nós não chegaremos ao reino dos céus, não chegaremos à salvação da vida eterna. Portanto, não reclameis da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra São Paulo e outras passagens da sua vida e da sua missão. Não reclameis da cruz de Cristo. E ali nós temos a confirmação de Pedro. Viu o túmulo vazio e os panos dobrados, continuou no escuro, mas logo ele voltou para o Senhor e acreditou que de fato Jesus havia ressuscitado. Temos a presença de Maria Madalena. Diante do túmulo vazio, passou e disse para alguns: roubaram o corpo do Senhor. E mais do que isso, logo ela foi tocada pela presença da fé. Eu disse para os apóstolos: o Senhor está aqui, Ele ressuscitou. Então toda a visão da fé que nós temos nos faz também confirmar aquilo que Maria Madalena confirmou. O túmulo está vazio não porque roubaram o corpo de Jesus, mas porque Ele ressuscitou e está vivo no nosso meio. Esta é a razão da nossa fé. Isso é que nós queremos também testemunhar com o espírito simples, humilde, pequeno, de todos nós que nos fazemos cristãos e caminheiros desse mundo, peregrinos desta terra. Caminhamos desta forma diante do Senhor nosso Deus. Ela representa a nova comunidade, Maria Madalena, diante do túmulo vazio. Percebeu que a morte não venceu e que Jesus continua vivo. A vida venceu a morte. Essa palavra é forte para nós: a vida venceu a morte. E nesta frase nós coroamos a dimensão grandiosa das santas mulheres da Sagrada Escritura. Temos também a figura de João, o pequeno discípulo amado do Senhor. Diante do túmulo vazio, compreende que a morte pôs fim, e ele buscou ali a confirmação realmente de que Jesus está vivo em nosso meio. Ele viu e acreditou. O discípulo amado faz o itinerário da fé, e nós somos convidados a fazer este caminho da fé que eles fizeram. Temos aí depois a presença de outras mulheres. Abandonam o lugar da morte e correm para anunciar que Ele está vivo. Vão correndo, mais correndo. Pedro e João saíram correndo para confirmar aquilo que Maria Madalena tinha dito, né? A pedra não está mais sobre o sepulcro, Jesus não está lá. Eles foram correndo, né? E João certamente era mais magrinho, chegou primeiro. E Pedro chegou depois. E eles voltaram então ali confirmando aquilo que as mulheres haviam dito. Então nós precisamos sempre chegar primeiro diante do Senhor, primeiro para salvar as pessoas, primeiro para amar, primeiro para perdoar, primeiro para ajudar. Esta deve ser a nossa dimensão de quem contempla a visão do Cristo ressuscitado. Os guardas então que estavam ali deixaram-se corromper pelo dinheiro, por amor aos bens da terra e pelo amor aos bens do mundo. Preferiram a mentira do que a verdade, mais a morte do que a vida. Então vamos buscar essa confirmação de que Ele está em nosso meio e que nós tenhamos força do Espírito Santo para anunciá-lo a todos os povos, até os confins da terra. Creio em Deus.